Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Estou aqui tentando movimentar novamente o canal e dessa vez eu vou trazer um tema que eu sei que é dúvida de muitas pessoas, tá? Que são justamente os arcanos da corte, né? Muita gente não gosta dos arcanos da corte justamente pela dificuldade em interpretar eles, tá? Então, assim, se fosse falar profundamente sobre a corte, ficaríamos horas e horas aqui, né? Dentro do meu curso do Essência Tarô, por exemplo, se eu não me engano, foram 3 ou 4 aulas de 2 horas cada aula sobre a corte, ou seja, pelo menos 6 horas de bate-papo para a gente tentar entender o que é essa corte, tá? Hoje o que eu vou trazer aqui é uma ideia mais concisa, mais simples sobre as 4 figuras da corte, tá? E levando em consideração o que eu vou passar aqui hoje, vocês conseguem entender um pouquinho de cada arcano. Não vou explicar cada arcano da corte separadamente. Só um detalhe aqui, gente. Isso é importante por quê? Porque às vezes a gente vai ter aquilo. O que significa o valete de copas? E aí você vai na palavra-chave, na lista de palavras-chave do valete de copas e decora o valete de copas. Não é bem assim que se estuda tarô, tá bom? Não é decoreba, não é só através de palavra-chave. Claro que as palavras-chave ajudam, tá bom? E decorar algumas palavras pode ajudar. Mas a ideia é que você compreenda a essência do valete de copas, por exemplo, né? Então você tem que entender o que é o naipe de copas e entender o que é o valete. E aí fica fácil, porque durante as interpretações que você fizer na sua mesa de jogo, você também cria novas sinapses, você acaba descobrindo mais sobre o valete na medida em que você joga com ele. Então é muito mais fluido do que mecânico, tá? É muito mais orgânico do que essa coisa quadradinha, né? Que a gente está acostumado com esse aprendizado. 1 mais 1 é 2 e pronto, né? Tarô não é ciência, não é exato. Tarô é arte, tarô é magia, tarô é misticismo, né? Então nós temos que ter um olhar também um pouco mais amplo sobre isso, tá bom? Antes de iniciar, então, eu vou pedir para você deixar um comentário ou um like aqui no vídeo, tá? Se inscrever no canal se você não for inscrito, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Todo tipo de apoio é muito bem-vindo. Pessoal, todos nos vídeos sempre fala, deixa um like e tal, ninguém deixa, né? Por quê? Porque tá no automático, mas é realmente muito importante para nós que estamos criando conteúdo aqui, tá bom? Então, conto com o seu apoio aí, tá? E vamos lá, então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, que é uma tela do quê? É uma aula, é a aula 23 do Essência, onde eu começo a falar sobre os arcanos da corte, tá bom? Mas enfim, eu vou usar um pouco dos slides aqui, só para a gente poder entender um pouco melhor. Então, começando sobre os valetes, olha a foto que eu coloquei. Muita gente nem sabe, mas o valete é um aspecto infantil, tá? Entenda a corte como uma família. Então, os valetes seriam as crianças, os cavaleiros os adolescentes, as rainhas as mães e os reis os pais, tá? Lembrando que o valete também geralmente traz uma energia mais feminina, tá bom? Assim como as rainhas e os cavaleiros e reis, a energia masculina, a energia yang, tá bom? Em alguns tarôs, inclusive, os valetes são chamados de princesas ao invés de valetes e os cavaleiros são os príncipes. Então, nós temos aqui as palavras criança e maturidade. Por quê? Porque todo valete vai trazer isso, tá? Então, quando a gente vê um valete de copas, por exemplo, a gente vê que parece que é uma criança brincando ali. A gente vê ele fazendo tipo uma mágica, de sair um peixinho ali da taça dele e tudo mais, né? O valete de ouros já é aquela criança mais cuidadosa, mais estudiosa, aquela criança que gosta de colecionar algum tipo de coisa, né? Então, cada criança vai ser diferente, né? De acordo com o naipe, tá? Então, assim, é interessante que você tenha conhecimento sobre os naipes, né? Obviamente. Qualquer coisa, se você acha que é legal eu trazer também uma aula sobre os naipes aqui, só comentar aqui embaixo, eu estou aceitando sugestões, tá bom? Renan, quando sai um valete, então numa leitura de tarô, quer dizer que se refere a uma criança? Não, jamais. Você pode perguntar, conheci uma pessoa nova, tá? A gente está começando a sair, quais as características dessa pessoa? E quando uma leitura sai com muitos valetes, provavelmente essa pessoa tem alguns traços de imaturidade, tá? De infantilidade. Pode ser uma coisa positiva, no sentido dela fazer brincadeiras, ter uma leveza para levar a vida, tá? Pode simbolizar, sim, uma pessoa mais nova também, mas também pode simbolizar aquela imaturidade emocional, aquela dificuldade de lidar com uma relação, de construir uma relação. Aí depende dos valetes que saem de todo o contexto da leitura. Carência, né? Muitas vezes a gente vê que o valete simboliza uma carência. Por quê? Porque ele é só o primeiro arcano da corte, né? Então, por exemplo, o valete de ouros não vai falar que a pessoa está cheia de dinheiro, como o rei de ouros, por exemplo. Ele é um estudioso, ele está aprendendo a ter educação financeira, está aprendendo sobre investimentos, é só o começo. Então, às vezes, vai trazer esse aspecto de carência. Mas carência do quê, Renan? Do naipe.
da energia do naipe. Tá bom? Então, é uma visão do valete, tá? Ele vem como algo que está incompleto ainda, que está em andamento. Assim como uma criança, por exemplo, a gente não costuma falar, eu tô com um projetinho profissional, tal, mas ainda está engatinhando. É isso, está em andamento, não está dando tudo certo ainda. A coisa está começando a crescer, tal e qual uma criança, tá? O aspecto de mensageiro é legal, por quê? Porque o valete, né, e muitas vezes nas cortes antigas, os valetes eram quem tinha muito contato com o povo, né, com a plebe, ou seja, eles eram os mensageiros que traziam as mensagens do povo para a corte e da corte levavam também as mensagens para o povo, né? Então, às vezes é a chegada de algo novo, alguma coisa que está acontecendo. Até coloquei aqui a palavra novidade, né? O valete, às vezes, ele traz isso também, tá bom? O valete está associado ao elemento terra e, como eu falei também, uma energia yin, né? Uma energia feminina, tá? Porque a terra e a água são elementos de energia mais feminina, tá bom? Podem simbolizar novos inícios, podem simbolizar inconsequência. Por quê? Por conta da imaturidade. Tá? O valete de ouros ainda é um pouquinho mais pé no chão, mas o valete de espadas, por exemplo, o valete de espadas, ele fala algumas coisas e, tipo, gera um caos a fala dele, sem ele ter noção disso, porque ele é inconsequente. Por quê? Ó, tem que entender, gente, espadas não é o naipe da comunicação, o valete não mostra uma carência, uma imaturidade em relação a esse naipe, ou seja, em relação à comunicação. Então, obviamente, nós chegamos à conclusão que o valete de espadas é alguém que fala sem pensar. É alguém que vê alguma pessoa, por exemplo, que um amigo de longa data que faz tempo que não vê e fala: pô, cara, você engordou, hein, cara? E de repente, pro cara, ele tá passando por um momento muito difícil. Aquela questão dele ter ganhado peso, tem uma questão emocional ali por trás, que, né, ele não se sente bem com isso, e de repente, numa roda cheia de amigos, ele fala isso em voz alta: pô, você tá gordo, hein, cara? Assim que tem. Como se fosse uma brincadeira que não fosse ofender, mas pode ofender, tá? Então, esse é o valete de espadas. Esse aspecto de inconsequência, tá? Pode simbolizar a falta de estrutura, como eu falei, o exemplo dos projetos, que a gente fala que está engatinhando, né? Para se assimilar uma criança, tá? Uma semente, ou seja, algo que ainda vai crescer, tá? Lembrando que a criança também surge de uma semente, né? Um sêmen, né? Uma semente. Ou algo que está em progresso, tá? Então, todos esses aspectos estão relacionados ao valete. Só de saber disso, eu te garanto, se você não sabia dessas coisas, vai ficar muito mais fácil interpretar a corte quando você vê os valetes, tá bom? Muito mais fácil. Lembrando, você vai ter que pegar a energia do que eu falei aqui dos valetes, juntar com a energia do naipe. E, obviamente, não é só isso, né? Assim, cada valete tem ali suas características. O ideal é estudar cada valete separadamente depois de ter essa base. Mas essa é uma base importante, tá? Para você entender a corte, beleza? Quando a gente vem para os cavaleiros, nós temos aqui uma energia mais adolescente, uma energia mais jovial, tá? Então, eles vão simbolizar a adolescência, de maneira geral, tá? Mais uma vez, eu vou chover no molhado, né? Mas, Renan, então sai um cavaleiro é porque tem um adolescente? Não, não é. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um senhor de idade, pode ser uma empresa, pode ser um projeto, pode ser o que for, tá bom? Mas vai carregar uma energia de adolescente. Quem nunca, no auge dos 35 anos, se sentiu um adolescente novamente, não é verdade? Então, a gente pode vibrar algum tipo de cavaleiro, tá? Mesmo não estando na fase da adolescência, digamos assim, tá? Uma palavra muito interessante, muito comum é a palavra movimento que nós temos aqui. Por quê? Ora, o cavaleiro está num cavalo. E o cavalo é um instrumento de locomoção. Simples, né? Fica fácil a gente entender o tarô quando a gente pensa assim. Atenção, gente, não é cavalheiro. Tem gente que coloca cavalheiro, né? E cavalheiro é outra coisa, é um cara gentil. Nós estamos falando sobre cavaleiros, ou seja, quem anda em cima de um cavalo. O cavalo está ali para servir como locomoção. Só abrindo um parênteses, uma vez respondendo uma caixinha de perguntas, eu estava com muita pressa, era muita pergunta, e eu escrevi cabeleireiro de copas, né? Enfim, bendito corretor automático, né? E a pessoa foi tirar a carta dela e ser o cabeleireiro de copas. Mas enfim. Então, movimento é uma palavra importante, e essa palavra dá muita margem para a gente entender melhor algumas leituras. A coisa está se movimentando. Só que esse movimento é um progresso ou não? E aí já depende. Por isso que depois, separadamente, eu coloquei a palavra avanço. Você pode até pensar, movimento e avanço é a mesma coisa. Não, senhor, movimento pode ser andar em círculos, entendeu? Então depende muito do tipo de cavaleiro, do tipo de pergunta, das cartas ao redor, sabe? Enfim, para mostrar se esse movimento é só um movimento de um cachorrinho que corre atrás do próprio rabo,
ou se é um avanço direcionado, certo? Depende dos naipes que estão sendo trabalhados na leitura. Propósito, os cavaleiros por vezes são obstinados, tal e qual um adolescente, né? Um adolescente quando se apaixona não vê mais nada. E não só se apaixona por uma pessoa, mas um adolescente, por exemplo, que se apaixona por uma causa, um adolescente que se rebela contra o sistema, contra o capitalismo, ele tem um propósito ali e isso muda tudo para ele, muda a forma dele se vestir, dele enxergar a vida e tudo mais, né? E existe essa energia na adolescência. O elemento dos cavaleiros é o elemento ar, obviamente é um elemento yang, é um elemento ativo, é um elemento de movimento. O ar vai para lá e para cá, assim como os cavaleiros, né? Pode simbolizar velocidade. Qual velocidade, Renan? Olha, eu vou te dar uma dica que você nunca vai esquecer agora. Pega os 4 cavaleiros do seu tarô, coloca um do lado do outro e veja qual cavalo está mais rápido. Simples. Isso não é só sobre os cavaleiros, mas isso é sobre a velocidade dos naipes. Você vai perceber que o cavaleiro de ouros, apesar de estar em cima de um cavalo, ele está parado. O cavaleiro de copas, o cavalo dá um passo para frente, com aquela pata inclinada muito romântica, né? Muito gentil do cavaleiro de copas. O cavaleiro de paus já está em disparada. E o de espadas, então, está praticamente voando, tá? Então você consegue ter na própria imagem qual é a velocidade de cada cavaleiro. E, consequentemente, também a velocidade dos naipes, né? Os naipes meio que seguem essa velocidade. Quando a leitura sai cheia de arcanos de ouro, você percebe que a energia está um pouquinho mais travada e tudo mais. Enfim, mas vamos seguir aqui. Calor do momento, principalmente quando a gente fala sobre o cavaleiro de paus, cavaleiro de espadas também, às vezes pode simbolizar essa coisa de agir por impulso, né? Típico de adolescentes. Rebeldia também, outra característica de, né, juvenil. Obstinação, falei que na questão do propósito, né? São pessoas, cavaleiros geralmente trazem essa característica de ser muito focados, tá? Até o cavaleiro de ouros, por exemplo, que é muito pé no chão, né? Ele tem um propósito, ele tem um objetivo. O cavaleiro de ouros é aquele adolescente que fala assim: não, eu quero fazer medicina. Todo mundo fala, pô, mas né, não é fácil fazer medicina. Não, eu quero fazer medicina, você não entendeu? Eu escolhi que eu vou fazer medicina. E o cara não sai de casa, estuda final de semana tal, e passa. Esse é o cavaleiro de ouros. O de copas, ele já tem uma obstinação, mas é o quê? Sentimental. Geralmente simboliza um cara que está apaixonado por outra pessoa, mas pode estar apaixonado por uma causa, por um propósito, enfim. Mas ele vai agir pelo coração, o cavaleiro de copas, né? A obstinação dele é diferente. Impulsos também já falei um pouquinho, tá? Desejo e vontade de maneira geral, ou seja, são esses impulsos que servem para fazer com que os cavaleiros se movimentem, certo? Seguindo aqui então, gente, para o vídeo não ficar muito longo, temos as rainhas, e aqui, né, temos as grandes mães do tarô. Eu tenho uma aula muito interessante, inclusive, depois se você quiser assistir essa aula completa, comenta aqui também nos comentários que eu posso ver de subir ela para o YouTube, tá bom? É uma aula que eu fiz para um curso de maternidade, tá? Por que pareça, tem nada a ver com tarô, era um curso de mães. Mas eu participei do projeto como copywriter na época. E aí acabei gravando uma aula de bônus sobre os 4 arquétipos de mães segundo o tarô, tá? Então eu peguei aqui as 4 rainhas, né, nessa aula e falei um pouquinho que a rainha de copas é aquela mãe super amorosa, às vezes até melosa, sabe? Que não quer desgrudar do filho. A rainha de ouros é aquela mãe preocupada, a rainha de paus é aquela mãe que vai buscar o filho na escola com roupa de academia, que faz pilates, que viaja, que quer ir pra praia de biquíni, né? E a rainha de espadas é a mãe tá com o chinelo na mão, né? Ela tá brava, a rainha de espadas. Então, temos esses 4 arquétipos, digamos assim, como se fossem... não é bem isso, tá? Mas dá para entender um pouquinho como se fossem ramificações do arcano da imperatriz, tá? As rainhas. Então, ela simboliza a mãe de maneira geral. Ela simboliza o desenvolvimento das coisas, tá? A energia feminina da manutenção e da fluidez, dar sequência ao que está acontecendo, sabe? Isso é um princípio muito forte aqui nas rainhas também, que a gente vai ver no decorrer das leituras, tá? Receptividade. A rainha, ela, como uma energia yin, uma energia feminina, ela é um receptáculo. Receptáculo do quê, Renan? Da energia do naipe, tá? Então a rainha de copas, ela recebe o amor das pessoas, a rainha de ouro recebe os recursos das pessoas, entendeu? E pode-se entender a receptividade das rainhas dessa forma, tá? Simboliza sabedoria. Geralmente as rainhas são grandes aconselhadoras, tá? Mais uma vez, cada uma do seu lado. A rainha de copas vai mandar você seguir seu coração. A rainha de espadas vai mandar você cortar fora aquilo que não está servindo na sua vida, né? Enfim, a rainha de ouros vai falar para você, sai, mas leva uma blusa que vai fazer frio. Enfim, cada uma com o seu estilo ali. O elemento água, tá? Um elemento feminino, um elemento yin, uma energia yin de maneira geral. Fiz questão de colocar aqui, né?
Lembrando que a rainha, ela pega mais essa energia Yin do que o valete, da mesma forma que o rei pega mais energia Yang do que o cavaleiro. Nós entendemos que a rainha e o rei são energias mais maduras, tá? Então eles já sabem se conectar de maneira mais forte com esses princípios, né? Regulação e manutenção, que são princípios típicos da mãe, né? Quando a gente fala da Santíssima Trindade, pai, mãe e filho, né? Coisas nesse sentido, o pai sempre seria a criação das coisas, né? E a mãe seria a regulação dessas coisas, ou a manutenção dessas coisas, enquanto o filho vem para simbolizar a transformação e coisas assim, tá? Então, tá muito associado também, né, a esse princípio da manutenção. Prezar pela estabilidade, tá vendo? Muita coisa a ver com princípios maternos, né? Cuidado, proteção de maneira geral. Renan, mas até a rainha de espadas? Claro, tem a rainha de espadas, só porque ela tem aquela cara de brava, ela também quer cuidar, só que ela quer cuidar de maneira mais severa. É aquela mãe que fala, na vida não é fácil, então eu vou ter que ser brava com meu filho, mas é para colocar ele na linha, para que ele seja uma boa pessoa, né? Aconselhamento, já falei um pouquinho sobre isso, né? E feminilidade de maneira geral, tá bom? E para terminarmos, gente, temos os reis aqui, né? Que simboliza, obviamente, o princípio do pai, tá? Então é como também se fossem ramificações ali do imperador, né? Temos o princípio forte aqui da liderança, envolvendo o arquétipo dos seis. Temos o princípio do controle, que também tem muito a ver com o imperador. Como a carta mais elevada da corte, né? Ele tem essa questão de querer controlar ou dominar os outros elementos, outras cartas e outras pessoas. Só um parênteses, gente. Acho que nem precisa, mas eu vou fazer. Saiu o rei? É porque é um adulto, um homem? É porque é um pai? Não. Pode ser uma mulher, pode ser uma criança, uma menina. Pode ser. E sair o rei. Não tem problema, entendeu? Nós temos essas palavras aqui para nos guiar, né, em relação a que tipo de energia está sendo. Mas, por exemplo, uma menina de 8 anos, uma menininha de 8 anos, só que de repente ela tem que cuidar do irmão de 6. E ela pode invocar, vibrar um arquétipo de um rei. Sem nenhum problema, tá? Então essas palavras não estão delimitando quem é a pessoa. Estão trazendo características para que a gente possa entender o arquétipo e através dessa compreensão a gente consegue jogar isso numa leitura de tarô, tá bom? Lembrando, mais um parêntese, que tô cheio de parênteses hoje, né? No tarô existe essa ordem de valete, cavaleiro, rainha e rei nessa ordem. Então o rei simboliza uma visão, uma energia um pouco mais madura ainda do que a rainha, um pouco mais evoluída, assim, tá? Não que isso seja real nas famílias que a gente vê por aí, né? Geralmente é o contrário, né? Geralmente a mulher é mais evoluída, mas o tarô traz esse tipo de coisa, tá? Um último recado, gente, antes de falarmos aqui sobre os 6, né, que eu acho interessante falar nesse momento, é o quê? Se você está assistindo esse vídeo até agora também, se você já deixou seu like, seu comentário, gratidão, tá? Mas se você está assistindo e quer se aprofundar um pouquinho no tarô, tem um curso de R$12 que está aqui embaixo, primeiro link da descrição, tá? Não é o Essência Tarô, tá? O Essência Tarô é um curso muito mais profundo, muito mais denso, tem aulas ali com Marcelo Deldeba, Tom Gondim, Elisa Golbo, enfim. É um curso bem maior, o Essência, que é da onde eu estou tirando esses slides aqui para fazer essa breve aula para vocês. Mas o curso de R$12 que está aqui embaixo é um curso sobre arcanos maiores, tá bom? E no final tem um bônus bem legal também sobre os menores, onde eu falo sobre os naipes, os números também dos arcanos menores. Uma aula bem legal, assim, como bônus lá para você entender, tá? Então, se você tem interesse e fala, não, deixa eu dar um voto de confiança para esse cabeludo esquisito aqui, é só clicar e conhecer o meu curso ali, tá bom? Uma dica. Nesse curso aqui de baixo tem um cupom de desconto que vale, assim, 7, 8 vezes o valor do próprio curso para você poder entrar no Essência com um preço mais barato depois. Enfim, seguindo, temos também a característica da maestria, que seria o quê? O rei, teoricamente falando, sabe fazer, tá? Ele não chegou no posto de rei à toa, né? O cara ter chegado lá e ter assumido esse trono, ele tem uma história, tem uma experiência, tá? Então ele tem a condição de agir dessa forma, tá? Então a maestria, geralmente quando a gente fala sobre o rei de copas, por exemplo, ele sabe administrar os próprios sentimentos, ele tem equilíbrio emocional, autocontrole emocional, ele não é escravo de seus sentimentos. Ele já passou por muita coisa para chegar nesse posto de rei do naipe das emoções, tá? O elemento do 6 geralmente é o elemento fogo, tá? Que é um elemento de ação, transformação, iniciativa, poder, tá? De maneira geral, um elemento masculino, a energia yang, tá? Domínio, como se ele quisesse dominar aquele reino, aquela conquista dele. Tem um pouco aqui do imperador, né? Em todos os reis, tá?
Racionalidade também é um aspecto muito importante, tá? É claro, temos até o rei de copas. Copas não é emoção, Renan? É. Então, como é que eu falo o rei de copas se o rei traz o aspecto da racionalidade? É o que eu falei, gente, administrar os próprios sentimentos. Ele não nega os sentimentos, mas ele não é escravo deles. Tem até uma imagem de um rei de copas que eu vi em algum deck, não me lembro agora o deck que era, que ele tá no fundo do mar, porque o elemento água, né, que simboliza o naipe de copas e os sentimentos, tá no fundo do mar, e ele tá com as mãos assim, e ao redor tá fazendo tipo um redemoinho com essa água, e os peixes estão fluindo junto com essa água. Ele tá o quê? Controlando o elemento água. Ele tá manipulando as próprias emoções, os próprios sentimentos. Por exemplo, eu gosto dessa pessoa, mas essa pessoa vai me fazer mal, eu não vou, sabe, largar tudo da minha vida e ir com essa pessoa porque eu amo ela, mas eu vou sofrer. Então ele administra os sentimentos, ele tem esse controle, tá? É por isso que traz o aspecto de racionalidade acima do aspecto de sentimental do rei de copas, tá? A rainha de copas, por exemplo, ela é um pouco diferente. No próprio desenho você vê, por exemplo, a diferença no Rider Waite, né? A rainha de copas, ela tá ali quase caindo na água e vai se afundar ali. Ela pode se afundar naquela água, tá numa areia fina. O rei de copas está cercado de água, ele tem muito sentimento, porém está num trono de pedra, não molha nem o dedinho do pé. Então, são esse tipo de diferença, né? Experiência de vida, né? O aspecto da maturidade que está no rei, já que lá no Valetinho nós tínhamos a imaturidade, que era o primeiro arcano da corte, agora nós estamos no último arcano da corte, então, obviamente, temos esse aspecto de maturidade também, né? Visão, né? A própria imagem aqui mostra isso, né? Alguém que sabe olhar para o longo prazo, para o médio prazo, alguém que consegue traçar caminhos, traçar planos, tem perspectivas futuras, tá bom? E algo como chegar ao topo, tá? Aqui tem até outras questões, porque o rei, por vezes, pode mostrar também alguém que se acha superior a outro numa leitura, dependendo do contexto, tá? A pessoa, como é que fulano tá comigo tal? E sai ali dois reis, por exemplo, duas pessoas sentadinhas em tronos, pode passar essa sensação de que a pessoa se acha melhor, né, do que a outra, ou em posição de domínio, de controle, né? Ou algo nesse sentido, tá bom? Bom, gente, aqui, seguindo os slides, na verdade, começariam os estudos sobre cada um dos arcanos separadamente, tá bom? Mas não é a ideia da aula, tá? Nós não vamos nos ater a esse ponto, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Acabou que ficou um vídeo de mais de 20 minutos aqui. Mas se você assistiu até agora, comenta aqui embaixo, assisti até agora. Ah, Renan, mas eu já comentei. Comenta de novo, não tem problema. Quanto mais comentário tiver nesse vídeo, melhor, tá bom? E não se esqueça que você pode entrar no curso ali, né, na nossa Jornada do Louco para estudar os arcanos maiores por R$ 12. Então, se você também quiser dar esse voto de confiança, é só clicar no link e você vai ser muito bem-vindo. A gente se vê do lado de lá, beleza? Até o próximo vídeo, então, e valeu!